A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. As primeiras páginas dos jornais de praticamente todo o planeta gritam hoje as manchetes sobre o início da Copa do Mundo de Futebol. E a Copa do Mundo vai ser inaugurada no estádio Azteca, no México. Há um problema político no México, na cidade do México, com uma movimentação das oposições que pretendem chegar às portas do estádio Azteca, enfim, uma situação de presumível violência que está sendo contida pela polícia, que está isolando determinadas áreas, etc., etc. O jogo está marcado para as 16 horas. 16 horas, México e África do Sul. A última Copa do Mundo também teve essa abertura. Foi essa a última Copa do Mundo. Uma das Copas do Mundo teve exatamente essa abertura. México e África do Sul. À noite, às 23 horas, vamos ter Coreia e República Tcheca. Essas 23 horas e 16 horas do Brasil. Hora de Brasília, tá? Então, Coreia do Sul e República Tcheca, 23 horas. E México versus África do Sul, às 16 horas. É isso. Brasil estreia sábado, num jogo contra o Marrocos, que é um país cujo futebol tem evoluído bastante. No último campeonato do mundo, o Marrocos ficou em quarto lugar. Chegou entre os 4 competidores mais importantes. Vamos ver o que acontece. Tem muita gente que acha que a Copa do Mundo tem implicações políticas, especialmente na eleição brasileira. Há quem veja uma vitória da seleção trazendo uma certa euforia que levaria votos para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem gente que acha exatamente o contrário, que uma vitória da seleção brasileira seria um estímulo para as oposições. Não há algo palpável, científico, não há uma medida sobre como pode ser o comportamento da população. Na minha opinião, esses resultados, conforme os resultados, derrota ou vitória, devem ser trabalhados, manipulados pelas respectivas assessorias políticas, e aí vamos ver que carro pega, né? Como é que pode se criar uma estrada que conduza à conquista de votos, etc. Eu lembro que em 1962 o Brasil foi campeão e em 64 Jango Goulart era apeado do poder pelos militares. Então, se bem que a distância era maior, né? Distância era maior. Então, a Copa do Mundo muda o ambiente, o noticiário vai concorrer com o noticiário político. O noticiário político está muito quente, né? Tem fatos importantes acontecendo no Congresso, né? E onde a gente
percebe essa animosidade grave que existe entre lulistas e bolsonaristas, né? Infelizmente, isso acaba prejudicando a população. Você vai ver nessas pautas bombas que estão no Congresso. Deixa eu pegar o Globo aqui, vou dar antes as manchetes, depois eu volto aos assuntos. Senado avança pacote de bombas fiscais e governo cogita ir à Justiça. Projetos de desconto em dívidas do setor rural, piso para médicos e aposentadoria especial da saúde. Custo 215 bilhões. Algumas dessas reivindicações, ou todas, podem ser justas. O problema é o seguinte: elas são oportunas, o Tesouro consegue pagar? Claro que uma distribuição de benesses é agradável para as categorias, né? Quem é contra o aumento para os médicos, né? Piso para os médicos, um piso que vai de 3 a 13 mil. Quem é contra conceder aposentadoria especial para a saúde? Tem coisas que são até nobres, né? Resolver o problema da dívida dos agricultores, né? Há quem vai se compadecer dos agricultores que têm dívidas. Tudo isso é muito interessante. Coloca o governo na situação de ter que dizer não. E aí a oposição consegue criar uma incompatibilidade, uma antipatia entre o governo e as áreas que estão envolvidas. São áreas pequenas, mas vai somando aqui e ali, e se aprova, quando o Congresso aprova, o Poder Executivo, o governo Lula, fica manietado porque não tem dinheiro para resolver todos esses problemas. Vamos para as outras manchetes. Aqui, Estadão. Senado aprova pacote bilionário de gasto para União e municípios. Está vendo? Todos os jornais estão batendo nessa tecla, né? Pacote. Aí o Lula briga com o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e aí as coisas vão se deteriorando para cima da população, porque no fundo, em algum momento, quem vai pagar isso são os pagantes de impostos. Está aqui. Senado aprova negociação de dívida rural. Governo vê pauta bomba de 140 bi. Você vê que as pautas bombas somam muito mais, segundo a manchete do Globo. Aqui só está a pauta relativa à negociação da dívida de agricultores. Votação acontece em dia marcado pelo avanço de outras propostas com custo aos cofres federais. Texto voltará à análise da Câmara. Bom, está aqui, né? Esse fato é uma briga entre oposição e situação, mas muito, muito focada na... Estão de mal Lula e Alcolumbre. Eles estão de mal e você paga a conta. Por que eles estão brigando? Evidentemente, Davi Alcolumbre não tem conseguido extrair do Lula, eles se estranham sobre algumas nomeações importantes, e também verbas que, enfim, um presidente do Senado gostaria de receber para colocar no seu estado e também distribuir entre a companheirada amiga. Você quer ver o que tem aqui? Eu vou abrir aqui o SBT. SBT News. Olha o SBT News, olha que novidade. Mauro Cid recebe convite para ser professor na Espanha.
Você acha que ele está recebendo o convite porque ele é um grande militar? Vai falar sobre defesa, quer ver? Figura central no processo sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal, o tenente-coronel Mauro Cid recebeu proposta para trabalhar como professor visitante em curso sobre defesa e segurança na Espanha. Evidentemente que atrás disso tem um caráter político que envolve, né, toda a trama, né, que levou este senhor a fazer delação premiada e tudo isso. Ele não ganhou adeptos do outro lado e perdeu o pessoal que o apoiava, porque o pessoal do Bolsonaro acho que não pode nem ouvir falar o nome deste senhor. Mas ninguém é bobo, ele não é um grande especialista em defesa, ele está sendo, de alguma maneira, levado para a Espanha, ou é um jeito de prestigiá-lo, ou é uma maneira de afastar um pouco do Brasil num momento quente, né, da campanha eleitoral. Eu não sei, eu só sei que não é uma coisa ingênua e nem obedece a critérios da sapiência dele sobre assuntos militares. O que é? Deolane é denunciada por lavagem de dinheiro para o PCC, ela foi denunciada, ela continua clamando por inocência. Olha aí, análise, governo vive dia de bombardeio fiscal no Senado, é um artigo de Eduardo Geyer. E tem uma história aqui que vai dar muito pano para manga, que é essa redução da idade penal para 16 anos. Você é a favor ou você é contra? É uma decisão, já foi aprovado por uma comissão na Câmara, não, é uma decisão, uma comissão na Câmara, tem que ser discutido ainda. Tem gente que vai para o STF achando que é inconstitucional, não é uma coisa que, se for aprovado ou se for reprovado, ou será de um dia para outro. É muita discussão, é muita polêmica. Você acha, quem é a favor, né, percebe que cada vez há menores participando de crimes. Eles não têm muito problema em cometer crimes, nada os assusta sob o aspecto de penalidade. Menor não pode ser condenado, ele é condenado dentro do âmbito da legislação especializada por menores, pode ficar no máximo 3 anos num instituto desse casa de reabilitação de menores, né? Depois sair livre da Silva para voltar a cometer crimes. Então, não tem algo que o assuste, não tem algo dizendo, olha, cuidado, você pode pegar uma pena de prisão. Por outro lado, o pessoal que é contra isso acha que menor de 18 anos não tem a maturidade psicológica suficiente, que tem que ser reabilitado, tem que ser bem tratado, tem que ser recuperado para a sociedade. Eu não sei como isso acontece. E que o número de crimes cometidos por menores é ínfimo. Então, não haveria necessidade de reduzir a pena para 16 anos. Opinião minha, personalíssima, eu acho que tem que reduzir. Não resolve o problema da violência, não resolve o problema criminal brasileiro, mas é uma das vertentes para a solução. Essa molecada é usada pelo crime organizado, é usada por criminosos maiores de idade,
porque eles são mais ousados exatamente por praticamente a sua impunidade. Praticamente a sua impunidade. Então, e vou dizer mais, quando se estabeleceu um limite de 18 anos, né, o mundo era outro. Um jovem ou uma jovem de 18 anos era uma figura muito menos informada em 1940, seria hoje quase uma pessoa inocente em 1940, 41, né? ou quando isso foi estabelecido lá no Império, criança de 7 anos podia ser punida como adulto. No Império, criança de 7 anos. Mas aí, bom, convencionou-se 18 anos, né? Mas um jovem de 16 sabe muito bem o que está fazendo, sabe muito bem quando ele aciona uma arma e mata um pai de família. Ou quando ele participa de uma quadrilha, né, que avança sobre o patrimônio alheio, na grande parte das vezes conquistado com sacrifício, com o suor de cada um de nós. Invade casas, mata, agride, estupra. Quer dizer, esse pessoal sabe muito bem hoje o que está fazendo, não tem inocência infantil, né, numa criança de 16 anos. Não tem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu sou a favor. E politicamente, o Lula é contra. O Lula é contra. O PT é contra. A esquerda é contra, sempre vê essa criança como vítima da sociedade, do capitalismo cruel, bababacu, que é uma tremenda mentira. É uma elaboração, a meu ver, falsa, né? Absolutamente falsa. Não resolve mesmo o problema da violência, mas é uma vertente para ajudar. O problema da violência no Brasil tem várias raízes. Educação, oportunidade, desnível econômico, né? Tem várias coisas. E não se resolve de um dia para outro com uma penada. Agora, isso é preciso permitir. Enquanto você busca resolver esses problemas que têm caráter social para amenizar a violência, você tem que permitir que as outras pessoas vivam. Então você tem um combate, uma repressão ao crime, prendendo essas pessoas, tirando de circulação, e uma coisa que as esquerdas não gostam de ouvir, castigando. Como exemplo de demonstração. Se você faz isso ou aquilo, menino, você vai preso. Agora, você pode estabelecer cumprimento das penas separado de adultos. Claro, esses menores são fisicamente mais frágeis, acontece de tudo nas prisões. As prisões também são escola de criminalidade. Os PCCs da vida, Comando Vermelho, nasceram nas prisões. Então, talvez cumpram a pena de maneira separada, pode ter escopo, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Agora, não dá para aguentar mais, né? Não dá para aguentar mais. E agora vem o Lula e anuncia ontem, né, uma série de presídios de segurança máxima. O governo vai fazer e lá vai. Agora, no final do governo, quando as pesquisas apontam que um dos calcanhares de Aquiles do governo Lula é a segurança pública, né? E o Lula ainda vem a público dizer que o traficante é vítima. Você lembra? Esse conceito dele acaba colocando a nu o que ele pensa sobre segurança pública, né? É um assunto que a esquerda, e aí eu incluo o PT,
gostaria de desconhecer, né? Gostaria de deixar de lado, porque tem essa convicção, ou alguns fingem, né? Que acham que é uma coisa social, etc, etc. Deixa eu dar uma espiada no restante do noticiário mais importante. A gente nunca... tem uma polêmica na Folha sobre Israel. Israel fez o mundo voltar a odiar os judeus, diz Norman Finkelstein, cientista político, autor de Indústria do Holocausto, afirma que milagre na faixa de Gaza e censura a críticas ao país geram alta de antissemitismo no mundo. Um detalhe, ele é judeu e tem essa posição anti-governo de Israel. Você vira a página e tem uma resposta, opinião, do Fernando Lotenberg, da comunidade judaica, advogado, comissário para monitoramento ao combate ao antissemitismo da Organização dos Estados Americanos. Ele responde o Finkelstein, claro, são matérias grandes, não vai dar para a gente retratá-las aqui. Ódio aos judeus não decorre do sofrimento que guerra impõe às populações civis. Responsável pelo racismo é sempre o perpetrador, nunca a vítima, tá? Ele responde, é uma das respostas que ele dá ao Finkelstein. Ontem, em Barcelona, o Papa Leão XIV celebrou uma missa e inaugurou uma torre, a nova torre da Basílica Sagrada Família. Está aqui, ó, uma obra lindíssima, lindíssima de Gaudí, né, um arquiteto que está enterrado na Basílica, né? Isso já tem 100 anos, a Basílica ainda não está pronta, né? Mas a torre, né, que fala-se que é a torre mais alta do mundo, a torre foi celebrada ontem, celebrada sob o aspecto religioso e também sob o aspecto arquitetônico. Deixa eu ver o que a Folha escreveu. Papa celebra a missa e inaugura a torre na Sagrada Família em Barcelona. Leão XIV aparece em telão no exterior da Basílica. Igreja projetada por Antoni Gaudí está em construção há mais de 100 anos. Tá aqui, vale a pena dar mais uma espiada nessa grande obra da beleza da arquitetura mundial. Gaudí, impressionante. Tem a redução da maturidade. Deixa eu ver como a Folha está. Eu acho que a Folha é contra. A PEC, proposta de emenda à Constituição, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada ontem pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por 44 a 18. Texto seguirá para análise do colegiado especial antes de ir a plenário. Tá vendo? É uma discussão que vai aí tomar um belo tempo. Olha um editorial da Folha aqui que muita gente assina embaixo. Delação de Vercário precisa ser Vorcaro. Se proposta não elucidar os malfeitos do Master, incluindo os laços com figuras de poder da República, PF e PGR devem recusá-la. Corporativismo no STF, onde transmite o caso, é risco para a viabilidade da colaboração. Você vê que tem gente interessada em que não saia nada. Aí o editorial da Folha dá uma dica de quem está interessado. Sei lá. Se as delações não envolvem
muito cálculo da parte dos acusados e seus assessores legais, há um complicador adicional. Valores milionários da rede ligada ao Master foram recebidos por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ou seus familiares, tá? Seus advogados devem revelar detalhes dessas operações na proposta de delação? É a pergunta. Do ponto de vista do interesse público, é óbvio que sim, mas Vorcaro e seus defensores não são ingênuos. Esse é um problema, viu, no STF. Esses 2 ministros, nada de pessoal, estão comprometidos. Tem um envolvimento grave com o Vorcaro. Não tem anjo nessa história do Vorcaro. E olha, tem muita coisa que não apareceu. São 2 problemas. Lembra do INSS? Não tem mais uma notícia do INSS. Não é que os jornais estão mancomunados. É que um escândalo vai encobrindo o outro. Um escândalo vai encobrindo o outro. E agora, sob o manto da eleição, aí tem muita coisa, muito pensamento, né? Lula usa tarifaço para ampliar vantagem sobre Flávio com eleitor independente. Isso já é a pesquisa de ontem, né, que vai sendo aprofundada. Pesquisa Genial Quest diz que eleitores concordam mais com o presidente do que com o senador em versões sobre ameaças de tarifas pelos Estados Unidos. Petista tem 6 pontos de vantagem no segundo turno. Olha, é vantagem, é um momento sério da eleição presidencial, da campanha, dizem que é pré-campanha, mas já é campanha, mas olha, até outubro isso pode mudar. Tem muita coisa para acontecer. Bom, lá no exterior, Trump continuou essa história de que as coisas estão indo bem com o Irã. Os Estados Unidos bombardearam novamente o Irã. Essa reunião de paz está cada vez mais difícil, né? A paz, vamos nos reunir, paz. E Israel também está difícil, né? Eles fazem trégua e a trégua continua com tiroteios, etc, etc, etc. Tem muita coisa. A USP prevê reposição de aulas nas férias. Após o fim da greve, calendário será discutido. Greve. As universidades estão extremamente politizadas, e politizadas pela esquerda, infelizmente, e estudante é obrigado a se calar. O mais grave é o seguinte, não é que existe uma doutrinação, é que não deixam os outros se manifestar. É essa um dos aspectos da gravidade da situação. Vamos ver quem tomou café conosco. Café tá caro. Lula, o café tá caro. Quem tomou café? Paulo Caetano Souza Filho, Manuela Lama, Irene Ribeiro, Regis Coutinho, Paulo Matos, Leia Fernandes, Kessia Helena, Adriana Agiar, Hamilton Cardoso, Tadeu Ramalho, Aurino Wilson, Boanerges Lopes, do Crato, Ceará, Ricardo Gil, de Itapira, São Paulo, Paulo Sérgio de Suzano e Regina Machado, de Bebedouro, São Paulo. Gostaria de falar mais do tiroteio na favela Paraíso, que está acontecendo em São Paulo em termos de violência, polícia para cá, polícia para lá. A polícia também tem os seus débitos com a população. Enfim, o tempo é reduzido.
não dá, né? É inelástico, como diria aquele clássico poeta, é inelástico. Muito obrigado por sua atenção, estaremos juntos amanhã de novo, né, em todas as nossas plataformas, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.